Tá aqui na mesinha aqui. Pessoal, agora a gente vai ter a mesa redonda que era ontem e a gente transferiu para hoje para acomodar melhor a agenda. Mesa redonda, a lei de acesso à informação e o papel de TI nas casas legislativas. Quem vai estar aqui com a gente vai ser Carneirinho. Chega, não precisa muito não. Vai cansar, tem muita gente ainda. Depois a gente tem a Alzira Fernanda, 1, 2, 3 já. O Gen Ferry. E Adriana Chaves. E o Eduardo. E o Eduardo Ishida. Quem que é Eduardo? Gente, a gente já ouviu falar hoje sobre esse assunto. Já ouvimos as pessoas falarem na esfera federal, na esfera estadual. E quem pegou minha câmera, por favor, tira a foto da gente aqui que vai precisar. E agora a gente vai falar assim no que toca a nossa realidade no dia a dia, que é de quem é de Câmara Municipal, né? Quem é de Câmara Municipal aqui, levanta a mão, por favor. Quase ninguém. Então acho que não tem problema. Então quase 99% aqui é de Câmara Municipal. A gente tinha muita coisa para falar, muita gente já falou muita coisa, e uma coisa que a gente pesquisou antes de vir para cá era um vídeo do STF que eles colocaram na internet que fala exatamente sobre esse assunto. Se a gente ouvir o vídeo, que dá 4 minutos alguma coisa, a gente pode esquecer muitas das dúvidas práticas que a gente vai ter. Então vamos ouvir ver e ouvir o vídeo, assistir. Tá difícil, hein? Todo mundo olhando pra mim, eu fico tímido. Não é aí não, cara. Esse... viadão. Tira a foto pra mim. Esse é um vídeo que tá no canal do STF, tá, gente? Então, são os pais da matéria aí no nosso caso. O programa Saiba Mais desta semana vai tratar sobre a... Cara, volta lá no vídeo ali, só ligar isso. Precisa pra baixar, tá? Não, mas esse é o meu fundo de tela, ele não tá espelhado. Ah, entendi o que é arrastar a página. Achei que era... só dar o play. Olha! A Lei de Acesso à Informação, que entrou em vigor esta semana, que garante o direito às informações do poder público como direito e garantia fundamental da Constituição Federal. E para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Dr. Mário Vinícius, secretário de Prevenção à Corrupção da Controladoria Geral da União. Dr. Mário, o acesso à informação pública está inscrito no capítulo 1 da Constituição Federal dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. A Lei 12.527 de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação Pública, regulamentou um dispositivo da Constituição sobre o acesso à informação. Quais foram essas mudanças? A principal mudança é o estabelecimento do acesso à informação como regra geral. A partir da edição da lei, o sigilo passa a ser exceção. Nesse sentido, a lei disciplina uma série de informações que deverão ser publicadas, ser fornecidas pelos órgãos públicos aos cidadãos, independentemente de qualquer solicitação, e foi além, estabeleceu um regramento para aqueles casos em que o cidadão vai até o órgão público e solicita informação. Quais as instituições públicas devem cumprir a lei? A lei é muito abrangente. A lei vale para todos os poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, e também para o governo federal, estados e municípios.
O pedido de acesso à informação pública precisa ser justificado? Não, essa é uma grande inovação da lei. Como o principal comando da lei é o acesso à informação, e o sigilo é apenas a exceção, e a lei envolve uma mudança cultural, em que fica muito claro que o proprietário da informação é o cidadão e o Estado é apenas o seu guardião, não há necessidade de motivação. Basta que o cidadão solicite acesso à informação e, se essa informação não estiver classificada em algum dos graus de sigilo estabelecidos pela lei, ela deve ser fornecida no prazo máximo de 20 dias, prorrogáveis por apenas mais 10 em casos especialíssimos, em casos justificados. Existe alguma taxa para o fornecimento e busca dessas informações? Não, o serviço de busca da informação não pode ser cobrado do cidadão. Volto a dizer, porque a lei parte do pressuposto que o cidadão é o proprietário, é o dono da informação. O que pode ser cobrado são valores referentes, por exemplo, à reprodução gráfica de documentos solicitados, esses custos sim, mas a procura, a busca da informação, ela não pode ser cobrada. O cidadão terá acesso à informação sob algum tipo de sigilo? Não, a lei, as informações protegidas por sigilo, elas continuarão sendo reservadas, de caráter reservado. O que a lei estabelece é uma nova classificação, estabelecendo apenas 3 graus de sigilo, que é o grau ultrasecreto, secreto e reservado. Mas vale lembrar que as informações protegidas por outra legislação, como por exemplo a questão do sigilo fiscal, essas informações continuam protegidas. A lei prevê exceções à regra de acesso? Sim, há informações que se essa informação tiver protegida por algum grau de sigilo, ela não deverá ser fornecida. Informações, por exemplo, que envolvam segurança nacional, que envolvam aspectos relevantes no que diz respeito à privacidade das pessoas, né? São situações em que a lei protegeu. Há, além dessas, algumas outras situações disciplinadas. Mas, volto a dizer, a regra é o fornecimento da informação. Esses são casos excepcionais. Quais são os meios que o cidadão poderá receber essas informações? A lei estabeleceu que os órgãos públicos devem criar um sistema de informação ao cidadão, que nada mais é do que um serviço que o órgão público tem que colocar à disposição do cidadão para que ele possa solicitar acesso a informações públicas. No caso do Poder Executivo Federal, em todos os ministérios há esse serviço de informação ao cidadão, e nós também criamos um sistema único que reunirá todas as informações solicitadas pelo cidadão. Então, por meio desse sistema, nós teremos como controlar uma série de fatores, como, por exemplo, os acessos que estão sendo feitos, os ministérios que são mais demandados, controlar os prazos de fornecimento das informações, informações essas que são essenciais para que nós possamos monitorar o processo de implementação da lei de acesso. A gente tem alguns dados oficiais. Posso falar mais um pouquinho? Pode. E dizem a respeito dos números. Vou fazer o seguinte, eu vou passar a palavra para as pessoas na mesa, e eu vou achar os números certinho e já vou expondo enquanto a pessoa está falando. Geninho? Ok. Boa tarde, pessoal. Prazer novamente estar aqui falar com vocês. Na Câmara de Carneirinho, nossa aplicação da Lei de Acesso às Informações, da Lei da Transparência, ela ainda está um pouco devagar, tá? Como o nosso pessoal está tendo uma certa dificuldade em implementar os parâmetros para esse tipo de acesso, tudo está sendo feito ainda por meio manual, através de solicitação de requerimento na própria casa. Ainda não estamos aceitando via web ou qualquer coisa parecida. Bem que, no nosso caso, as nossas solicitações de informações são solicitações relativas, em sua maioria das vezes, relativas à legislação, a cópia de legislação e uma série de outras informações relativas à legislação. E nisso, já o SAPL já tem nos atendido muito bem, facilitado bastante para fazer com que essas informações cheguem até o cidadão. Uma forma que nós temos feito isso é divulgado
de maneira bastante reforçada o SAPL para que as pessoas já nem precisem mais solicitar. Comigo? Não, não. Nós montamos um grupo de estudos da lei e também um grupo de trabalho com o objetivo de fazer a implementação do sistema de atendimento ao cidadão, né, para coleta e de como isso vai funcionar. Mas, devido à demanda, infelizmente, até hoje não saiu nada. O que para nós é uma vergonha, né, porque, como prezamos tanto pela tecnologia, seria interessante que já estivesse implementado e funcionando bastante. Ok? Fernanda, quer dizer alguma coisa? Na nossa Câmara, a Câmara de Paracatu, também de forma similar, a implementação da transparência dessa lei de acesso à informação também anda a passos lentos. Também estamos recebendo apenas pessoalmente, através de requerimento. E desde o início dessa legislação, apenas uma pessoa solicitou uma informação e foi uma cópia de legislação, né? Chegou com um tom de autoridade, agora é lei, eu preciso. Não havia se informado que o SAPL está ali, a legislação está disponível já há muito tempo. Eu acho que o maior problema da implementação está sendo a grande discussão, né, que está sendo sobre o valor do salário, né, da questão salarial. E depois a gente vai abrir para vocês, para ver quais as câmaras estão implementando, como vocês estão fazendo isso, para conseguirmos o máximo de informação possível e tentar sair daqui com alguma solução bacana, que possa disseminar, que possa uma solução inteligente aí para estarmos implementando em nossas câmaras. Shida, seus dados estão prontos? Então, sim, senhor presidente. Então, por gentileza, apresente-os ao nosso público. Meus não, né? Peguei no site aí. Então, aqui nesse site eles falam sobre o acesso à informação e a quantidade de informações que já foram solicitadas. Aí eu acho que em relação ao governo federal foram feitos 10.400 pedidos. Aí tem a tabela de distribuição desses pedidos, a quantidade de pedidos e o percentual que representa. Então, são todos esses órgãos que foram solicitados. Aí, aqui embaixo, o quantitativo por dia. Oi? Não sei, você tem que ver. Aí eu só sei que é o seguinte, o dia que tiveram o pico de pedidos de informação foi no lançamento, tá? E aí depois veio isso aí, veio pulverizando e vem sendo mantido uma média aí. Tá? E aí essa é a expectativa que se mantenha, de acordo com a leitura que eu fiz. E, bom, gente, o que a gente tem que deixar bem claro é que para o impacto na nossa Câmara que a gente vai ter, é que a gente vai ter que, já falando já, o Jean vai tocar no programa e tal, mas o que a gente tem que pôr em mente é o seguinte, o munícipe vai lá, pede informação na Câmara. Aí, depois de algum tempo, ele pode vir reclamar que não foi atendido. Aí vai ser dada uma desculpa para ele por que não foi atendido, ou vai ser dada a informação para ele. Depois que ele não foi atendido e ele não aceitou a resposta que foi dada, ele pode pedir mais uma vez. Aí muito provavelmente vai ser negado, como foi negado a primeira vez, ou vai ser atendido. E aí ele pode reclamar numa instância superior e essa instância superior vai obrigar com que a Câmara faça a concessão da informação, a cessão da informação, e acaba que você tendo que fazer a informação, desde que a informação não caia nas exceções que foi falado no vídeo, que é secreto, top secreto, que acho que em Câmara Municipal nem usa isso, né? Enchida. Também não é necessário aguardar, né, inertemente o pedido do cidadão, né? A Câmara ela pode implementar de uma forma proativa, que alguns de seus dados estejam ali disponíveis, né? E isso diminuiria até alguns custos de solicitação, se foi feito de forma manual, de documentação, né? Eu acho que é interessante tocar nesse ponto também.
da proatividade. E quando você pode fazer esse protocolo pela internet no seu site, ou você pode fazer o protocolo ao vivo ali, né? Manual. E aí o que acontece? A pessoa, pelo menos que eu li ali no documento, a pessoa pega o documento que está sendo solicitado, insere no sistema para a pessoa, e a pessoa fica com um protocolo. Quer dizer, a gente passa a ser só o coadjuvante da pessoa, mas ela fica com o protocolo e acompanha todo o processo da informação. Gente, na verdade, uma mesa redonda não é assim que funciona, né? A gente deixa o microfone aberto, vocês falam, a gente fala, e mais a gente está aqui para botar fogo em vocês, e a hora que vocês estiverem pegando fogo, a gente joga água para acalmar de novo. Então, vou pedir para o pessoal ficar com o microfone aí. Alguém quer fazer o uso da palavra? Ramiro Lux? Hello. Lá na Câmara de Curitiba, a gente, assim, quando surgiu a lei, a gente ficou meio ansioso para atender, porque lá a gente está querendo atender tudo rápido, as leis que saem e tal. A gente fez um formulário simples que apenas registra o pedido. E começamos a dar um andamento para organizar isso aí. Aí a gente registra o pedido eletronicamente, né? Vai lá e gera um número de protocolo. E aí uma pessoa recebe um e-mail com esse pedido e fica um registro no banco de dados. Essa pessoa é responsável por dar andamento ao pedido e por enquanto está funcionando assim, só que a gente está fazendo uma análise lá e está integrando o nosso sistema legislativo, que no caso não é o SAPL, né? Mas nosso sistema legislativo foi desenvolvido lá e eles estão alterando o sistema para integrar esse pedido de informação dentro do sistema do legislativo. Fica um sistema que chama SIC, Sistema de Informação ao Cidadão, e vai ser integrado, e vai ter trâmite, vai ter as coisas. Aí estão analisando como é que vai fazer quando alguma coisa é negada e tem recurso e etc. Então é assim que está funcionando lá, assim, por enquanto. E de forma separada, isso... porque tem a lei de pedido de informação do cidadão e tem a lei dos dados abertos. Sim. Então, a lei dos dados abertos é atendida de outra forma. Então, lá no portal da transparência é colocado algumas informações lá para atender os dados abertos. Assim. Não é ainda como na palestra do Alexandre hoje mais cedo, ele falou, é diferente, a gente é um pouquinho mais precário. Seus dados estão estáticos ainda? Mais ou menos isso. Não é bem estático, mas é meio manual. Não é uma API de sistema que fornece automaticamente, que permite que as pessoas possam criar aplicativos que usem aqueles dados. Alguns relatórios são fornecidos em 3 formatos. Mas, Ramiro, a lei não pede que seja online. Pede que você tenha um sistema que protocole. Você está dentro da lei, cara. Não, são as duas coisas. Uma é o pedido de informação do cidadão. A outra a lei dos dados abertos. Tá. A lei dos dados abertos a gente está atendendo de uma forma mais ou menos estática. Assim. Tem um arquivo que o cara pode fazer o download em 3 formatos. O formato aberto, ODT, né? ODF, né? Pode ser planilha ou texto. E PDF ou TXT. O TXT daí contemplaria um CSV, alguma coisa assim, que poderia ser lido por um programa de computador. Mas não é uma API, né? Não é como o Alexandre falou, que eu acho até bem mais legal e tal. E estamos caminhando assim, por enquanto eu acho que não é, tá todo mundo meio tentando atender, mas da forma que dá, porque foi muito em cima, acho que as pessoas não estavam preparadas para atender da forma adequada, né? Ramiro, na sua casa houve interesse por parte da administração da casa, do presidente, do primeiro secretário, houve manifestação deles em relação a isso? Eu te pergunto isso porque na minha casa não houve manifestação nenhuma por parte do corpo político, sim por parte do corpo político administrativo. E as manifestações que houveram foi por parte do corpo técnico. Então eu te pergunto isso, houve interesse e manifestação por parte deles? Isso é uma história interessante. Eu acho que eu vi um post do Jean colocando a lei lá, eu recebi a informação de que precisava a lei e eu passei para o meu chefe, que hoje ele é diretor, mas na época ele era o chefe, e ele passou para frente, passou para o diretor e foi passado para o diretor administrativo e o diretor-geral. E não foi dada muita importância na época, de repente veio por outro caminho
e o presidente recebeu essa informação e veio mostrando a mesma coisa para o nosso chefe. Tipo, a gente precisa atender isso. Tipo, a gente já tinha falado que a gente já tinha que atender isso. E veio da mesma forma, só que... E daí a gente começou a correr atrás. Aí, e até ia comentar de um pedido que foi engraçado. A pessoa estava reclamando que o sistema não funcionava no Internet Explorer. Só que eu acho que o Internet Explorer dele é antigo e realmente não estava funcionando muito bem. Eu quase... Assim, eu não vou responder a pessoa, né, mas aqui dá vontade de dizer assim, use um browser de verdade. Ou redirecionar a reclamação para a Microsoft, né? Exatamente. Fale com a Microsoft. Eles que implementaram errado. E você pagou por isso. Oi, Chico Xavier. Pode ficar à vontade, Jean. Não, ele passou a palavra para você. Pode falar, fala, depois daí eu vou apresentar um negócio para você. Uma questão interessante também que a gente notou na análise da Lei de Acesso à Informação é que houve uma grande mudança no que se refere à atuação do vereador. Na verdade, a atuação do vereador não foi alterada, mas alterou a atuação do cidadão agora com relação ao Poder Legislativo e Executivo. Por quê? Por exemplo, na nossa Casa de Leis, para você aprovar um requerimento, o vereador ele tem que fazer essa proposição e é aprovado em plenário. É aprovado em plenário e só então é encaminhado para o Poder Executivo. E aí o Poder Executivo tem um prazo para responder. Agora não precisa mais disso. O vereador não precisa mais apresentar no plenário um requerimento, se ele pode ele mesmo fazer esse requerimento direto no Poder Executivo. Então essa é uma percepção já que essa lei ela traz para a gente pensar, né? Ou seja, o vereador ele não precisa mais apresentar um requerimento e ser aprovado em plenário para que esse requerimento seja encaminhado para o Executivo e o Executivo tenha um prazo para responder. Ele mesmo pode agora, diretamente no Poder Executivo, ir lá e fazer um requerimento. Da mesma forma que um cidadão também pode ir lá e ele esteja interessado em saber qualquer informação sobre o andamento do orçamento do município, enfim, uma obra, sobre contratos administrativos, ele mesmo pode ir lá e requerer essa informação. Então, isso é um grande impacto no município, principalmente para os blogueiros, né? Aí eu me coloco como blogueiro, eu já fiz 4 requerimentos no Poder Executivo, e todos os requerimentos que eu fiz foram respondidos dentro do prazo que a lei estipula, e certamente isso terá um impacto muito grande nessa nova dinâmica que acontece aí do cidadão com o Estado. Obrigado. Muito interessante o seu caso. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Aqui à esquerda. Deixa eu só fazer um comentário ao que você falou, Adriano, que o que eu queria colocar é que uma das motivações de criação do Interleges foi justamente tentar estimular aos servidores das casas a exercer o papel que eles têm na manutenção da cultura organizacional que existe dentro das câmaras. Porque em qualquer lugar do mundo, o legislativo, os parlamentares são eleitos, e quem mantém a integridade da cultura da organização são os funcionários. Então, uma das motivações básicas da criação do Interleges foi isso aí. Isso, há 13 anos atrás, estava bastante bem documentado por alguns experimentos em alguns países e alguns acadêmicos também. E a gente conseguiu perceber que isso era extremamente importante. Então, a atuação do servidor como alguém que estimula com que as coisas que a Câmara tenha que atender, tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista de representação política, é muito importante. E essa é uma consciência que eu acho que ela deve estar sempre assim em background de todo mundo, porque eu acho que o papel do servidor da Casa Legislativa é muito maior do que ele imagina que ele é. E isso é uma coisa bastante evidente, porque os parlamentares não conseguiram atentar para a importância disso que vem de uma tendência da sociedade brasileira. Quem levou, quem foi? Foram vocês, que são as pessoas que estão lá dentro e que têm consciência do que acontece na cidade e do que acontece na dinâmica dos processos legislativos.
Perfeito. Luiz. A Câmara de Canoinhas, Norte de Santa Catarina, o município tem cerca de 50 mil habitantes. Quanto à questão de informações orçamentárias, nós temos um sistema muito completo. Todo o empenho que é feito ele é muito bem discriminado e fica imediatamente. É aquela tramitação toda, isso está muito completo. O sistema de atendimento ao cidadão, nós colocamos um linkzinho lá, fizemos um quebra-galho, a pessoa manda um e-mail, a gente protocola e devolve. Não sei como vamos implementar isso ainda. Outra pergunta que foi feita aqui sobre folha de pagamento, há uns 5 anos atrás nós já publicamos nossa folha de pagamento no jornal. Acho que nenhuma Câmara tem problema com os funcionários da Prefeitura, né? Nós tínhamos, publicamos, não teríamos problemas de publicar de novo, só que nós estamos esperando que a Prefeitura faça junto. E no restante a gente procura trabalhar com tudo. Praticamente tudo que tem dentro da Câmara hoje já está na internet. E o SAPL, na questão do processo legislativo, é o principal ponto nisso. Eu vi hoje que dá para implementar um serviço de atendimento ao cidadão, uma coisinha de protocolo também dentro do SAPL, que o rapaz falou ali dentro. E estamos tentando fazer com que isso fique... Nós temos poucos funcionários, só tem um efetivo hoje na Câmara, que sou eu. Vai ter concurso ano que vem. A partir disso, acho que facilita. Acho que o calcanhar daqueles de Câmara pequena. Luiz, na época que vocês fizeram a publicação da folha de pagamento V-Jornal, houve algum impacto negativo, em sua opinião, no seu município em relação a essa publicação? Pouco. Muito pouco. As pessoas até se surpreenderam que nós temos feito isso. Havia muita crítica de pessoas da Prefeitura aos funcionários da Câmara porque eles se julgaram, diziam prejudicados. Quando eles viram a folha de pagamento lá, que a Prefeitura é muito maior que a nossa, calou, se não tiver mais problemas, o impacto foi pequeno. Eu vou ser bem sincero, as pessoas acham que a gente ganha mais do que está lá. Ô Luiz, só uma pergunta. Vocês publicaram o nome e o salário ou o cargo e salário? Nome e salário. Nome e salário. Legal. Nome, cargo e salário. Vencimento completo completo. Ou só o inicial lá? Não, completo. Foi colocado, inclusive, completo, vantagem. Sem desconto, com desconto? Não colocamos os descontos, que é a questão de pensão alimentícia, essas situações aí. Você colocou o número final, então? Já. Número final. Ah, legal. Vamos lá, pessoal, gente. mais alguém quer fazer uso da palavra, botar fogo na fogueira? Nessa questão da publicação, ontem eu vi aqui na Câmara dos Deputados que tinha sido feita uma emenda numa lei federal e parece que a Dilma tinha vetado para que fosse publicado em todas as autarquias. Eles estavam doidinhos para confirmar isso, se houve o veto ou não. Do STF? Foi julgado agora? Não. No orçamento, algum deputado, a pedido dos funcionários da Câmara, incluiu um artigo para que fosse publicado o salário de todos os funcionários federais, inclusive das autarquias. E o comentário ontem na Câmara é que esse artigo tinha sido vetado pela presidente. O STF, que é o órgão máximo da nossa justiça, ele já publicou que não é inconstitucional. Então, não deve mudar muito disso, né? Porque acaba sendo julgado mais ou menos parecidamente. Então, tem até depois eu passo para o GTEC, eu fiz um e-mail cheio de links, assim. Inclusive, a minha esposa mandou agora há pouco um e-mail para mim, falando sobre a última atualização desse assunto. Aí, hoje à noite, eu já mando para o GTEC. Aí, quem tiver o interesse de procurar saber. Então, muito provavelmente, daqui a pouco deve estar vindo a ordem para o nosso salário realmente estar na internet, sendo divulgado. Agora, o problema mandou publicar, mas eu acho que tem que normatizar, né? O que deve ser feito. Canoinhas é sui generis, que tem um artigo na lei orgânica desde 1990, mandando publicar o salário de todos os servidores. Sim. Bem, passo a palavra agora ao nosso amigo Jean Ferri, que está doido para falar. Não, é só para colocar mais lenha na fogueira, como falaram aqui. Eu vou então não fala não, fica quieto. Vou apresentar para vocês, depois a gente continua a discussão, né? Porque isso é mais uma peça de informação para fomentar a discussão aqui. Só um comentário. O Ramiro citou a questão do PDF.
Pessoal, PDF não é considerado dado aberto. Então, a gente, até no SAPL, a gente trabalha muito com PDF, a gente vai ter que começar a rever isso, né, se a gente quiser se alinhar com essas novas coisas que estão acontecendo aí, principalmente com esse movimento de dados abertos. Dados abertos é considerado dado aberto, até tem aqui no site, no portal dados.gov.br. Bom, depois vocês procuram, eu não procurei aqui, não tem um link direto, mas no portal dados.gov.br tem uma página explicando o que é dados abertos, que é lá arquivos CSV, por exemplo, que é texto puro, né, planilhado, arquivos ODF, XML, ok, ODF, né, do Open Document File, do LibreOffice, mas é um formato de documentos abertos, né. Então, tem vários aplicativos que implementam esse formato, o LibreOffice é um deles. Bom, é importante a gente lembrar que essa lei de acesso à informação, ela pede para que cada órgão público tenha um serviço de informação ao cidadão. Esse serviço de informação ao cidadão, ele tem dois níveis, né? Um nível físico, né? Se o cidadão chegar lá no órgão, na Câmara, e solicitar informação, tem que ter uma organização para fornecer essa informação para ele. E tem aí a gente aprimorando um pouco mais isso, tem o serviço eletrônico, né? Através da web, o pessoal está chamando de eSIC, que é o Sistema de Informações do Cidadão Eletrônico. Aí a gente começou uma discussão no GITEC há pouco tempo atrás. Só uma pergunta, quem daqui está vindo nesse evento pela primeira vez? Por favor, levanta a mão. Tá, e quem daqui participa na lista de discussões, ou melhor, quem não participa ainda da lista de discussões GITEC? Levanta a mão, por favor. Tá, então, bastante gente não acompanhou essa discussão, não sabe do que se trata. A gente estava discutindo de como que a gente poderia resolver rapidamente, já que a lei já foi publicada, essa questão de a gente fornecer um serviço na internet para que o cidadão possa solicitar a informação e acompanhar o processo, a tramitação e as respostas até ele obter a informação que ele pediu. A gente já tem um sistema dentro do portal modelo, que é o sistema de ouvidoria, que ele se aproximava do sistema de informação cidadão. Porém, ele não tinha uma coisa que é importante, que é o protocolo para a pessoa ter o número, o registro daquilo que ela solicitou e poder acompanhar. Então, a gente começou uma discussão, como que a gente pode transformar rapidamente a ouvidoria do portal modelo e dar suporte a esse serviço de informação ao cidadão com uma ferramenta que já existe. Aí a gente discutiu, vamos usar a ouvidoria? Ok. Aí a gente começou a implementar, pegamos a ouvidoria do portal modelo, aqui no Interleges, e começamos a repensar ela, tirar coisas desnecessárias e direcionar ela para atender a lei. E a gente já tem o sistema já usável. Seria bom que vocês não usassem ele em produção ainda, porque ele ainda tem umas falhazinhas. A gente pode ver, por exemplo, que ele tem alguns termos em inglês, porque ele é um sistema internacionalizado, significa que ele pode ser usado dentro do portal modelo, dentro de um site, um portal clone, em outros países também. E a gente está tentando seguir esses padrões para facilitar esse intercâmbio. O sistema está praticamente pronto, vocês podem já usar ele. Como é que usa? Usar não em produção, tá? Vai ajudar a testar. Só acessar o nosso repositório. O nome do sistema é Ombudsman, porque ele é o sistema que compõe a ouvidoria do portal modelo. Está aqui o sistema. Esse sistema aqui, a gente faz download dele e substitui o pacote Ombudsman que está no portal modelo atual. E vai lá na ferramenta de instalação de pacotes do portal modelo e faz a reinstalação dele. Pronto, já está o sistema pronto para testar. A gente espera em algumas semanas ter o sistema pronto.
Basicamente, foram feitas várias melhorias de interface nele, tem algumas ainda por fazer, por exemplo, essa parte de relatório aqui embaixo, a gente precisa melhorar ela, precisa colocar umas abas e remover termos que não tem sentido. Mas o grosso está pronto, que é o quê? O cidadão pode chegar no portal da Câmara e fazer uma nova solicitação, uma solicitação de informação, né? Ele vai preencher o formulário. Esse formulário aqui, a gente entrou em algumas discussões sobre quais os campos que a gente deveria solicitar ao usuário, ao cidadão. Por exemplo, a lei diz que o cidadão precisa estar identificado, mas ela não diz que o cidadão precisa informar o seu CPF, por exemplo. Até não faz muito sentido o cidadão informar o CPF, porque o pedido pode vir de uma empresa e aí teria que informar um CNPJ. Ou pode vir de alguém do exterior, por exemplo, que não tem um CPF, um CNPJ. Ou pode, sei lá, a gente está na web, né? Então, a solicitação do CPF ou CNPJ passa a não fazer muito, a não ter muita importância aqui, ou passa a ser um empecilho para certos casos. E-mail é uma informação importante. Por quê? Porque o sistema, além de gerar um número de protocolo que a pessoa pode voltar aqui no portal depois e consultar pelo número de protocolo, ele envia um e-mail para o e-mail informado da pessoa, postando o link que está aquela solicitação que a pessoa fez, e a cada resposta que alguém postou sobre aquele pedido no site, a pessoa passa a receber também a resposta, e ela pode clicar no link e ver lá como está o estado da sua solicitação. Antes, uma observação. Antes da gente começar a botar a mão em código nesse programa, a gente pegou a lei, a gente leu toda a lei, e a gente recebeu algumas sugestões de alguns programas que já tem prontos. O principal deles é o Sistema de Acesso à Informação da CGU, que é o ESIC, né, que eles chamaram. Só que o ESIC, assim, ele é para resolver, é um sistema para informatizar essa parte, automatizar essa parte para a CGU, que é um órgão de controle, é um órgão grande, e eles vão fazer um controle de todo, eles fornecem informações para vários órgãos, então eles delegam, eles recebem pedido de informação, eles delegam esse pedido e fica tramitando. Então o sistema é bem maior do que a gente precisava nesse momento para resolver o nosso problema, que é simplesmente se adequar à lei e permitir que o cidadão possa perguntar e receber uma resposta. Então, entre várias coisas, esse sistema da CGU, ele obriga, por exemplo, o cidadão a se cadastrar para fazer um pedido. Se cadastrar, preencher todo um cadastro lá. Ele tem várias telas, é um sistema bastante completo, né, e, portanto, complexo. E a gente optou por fazer o sistema mais simples possível. Basicamente, ele tem claro, é simplificado do ponto de vista do usuário. A interface de uso dele é muito simplificado porque o usuário vai ter uma tela de solicitação, uma tela de acompanhamento, que ela pode ver a solicitação dela e a solicitações outras que já foram respondidas, e pode ver a evolução da solicitação dela. Bom, preenchendo esse cadastro, então, deixa eu preencher rapidamente aqui. Algumas coisas desse cadastro a gente ainda está repensando e precisamos discutir isso na própria lista GTEC. Por exemplo, isso aqui faz parte da ouvidoria. Se é uma informação, que aí a gente estaria contemplando o SIC, ou se é uma reclamação. Esses parâmetros todos aqui, eles são configuráveis no sistema, né? Então, eu vou passar rapidamente isso, depois a gente entra em detalhes em discussão no GTEC. Copiar um texto aqui para colar. Gostaria de obter informações sobre o processo de contratação de prestação de serviço, conforme descrito no portal Acesso à Informação Gov.br. Ok. Estou testando com o Gouveia, né?
Ok, salvou. Agora, ele recebeu no e-mail dele o link com essa solicitação. Ele recebeu um número de protocolo, que esse número de protocolo a gente discutiu bastante. O pessoal achou melhor que ele tivesse o ano e 6 dígitos, né? Mas talvez, vendo os dados do portal da CGU, com 10 mil pedidos até a metade do ano... 10,4 milhões. Milhões? Ah, bom. Bom, não importa. Na verdade, aquele número aí, ele é expansível. Se a gente colocar só 4 dígitos, quando chegar em 10 mil pedidos, ele vai já incrementar, vai tornar 5 dígitos automaticamente. Então, isso não importa muito nesse momento. Está aqui o pedido. Eu só estou enxergando essa informação do usuário aqui, porque eu estou como administrador do sistema. O que vai ficar publicado na internet vai ser somente o pedido, os dados do pedido da pessoa. Os dados de informação pessoal, e isso está escrito na lei, não são publicados anonimamente, né, para quem está navegando no site. E aí, as pessoas, o ouvidor, né, digamos assim, porque isso aqui é um sistema de ouvidoria, ele vai receber também um e-mail avisando que tem um novo pedido de informação, e ele vai lá, pode ser ofensivo. Então, por exemplo, deixa eu voltar lá. Pode ter alguém xingando, mas solicitando alguma informação relevante. Então, ele pode editar esse pedido. Adicionou uma resposta, por exemplo, Enquanto o Jean digita, gente, só para lembrar, não é só informações sobre salário. Se você tiver uma empresa que forneceu algum tipo de serviço ou produto para a prefeitura ou para a Câmara, você pode ser questionado e também tem que fazer essa informação. Se alguém tiver alguma pergunta, agora a gente tem um companheiro que não contribui aqui. Você vai falar mais coisa? Não, agora segue o debate. Bom, ainda é sobre, boa tarde a todos, é sobre ainda a lei de acesso à informação. Eu sou Ailton Costa de Araporã, Minas Gerais, situado no Triângulo Mineiro, divisa com Goiás e Itumbiara, uma cidade pequena, de 7 mil habitantes, né? E, claro, abraçar os nossos companheiros, são 9 funcionários da Câmara que estão aqui hoje, participando de Araporã, né? Nesse ponto aí, levanta aí, pessoal de Araporã, alô Araporã! Estão dormindo aí. Mas a lei de informação, eu achei muito válido, até parabenizar aqui a Interlegis, toda a equipe, por esse trabalho maravilhoso, é que a Câmara de Araporã, ela sempre, vários requerimentos, foi mandado ao prefeito, ao executivo, para tiro de informação às pessoas, pelo gasto de dinheiro público, como está sendo gasto. E nunca foi enviado, já foi processo, já foi para o Ministério Público, e nunca obteram resposta. Aí o presidente, ele, com a sua coragem, ele colocou já no site da Câmara, como a lei é federal, a partir do ano que vem, de janeiro, desde 3 meses atrás, vocês podem acessar www.câmaraarapora.mg.gov.br, vocês vão ver a prestação de conta de todo o serviço prestado pela Câmara Municipal, dando um exemplo ao prefeito e dos gastos públicos que a Câmara tem. Então, por isso, essa lei da informática, da informação, é importante para que as pessoas possam interagir e também ficar sabendo o que está acontecendo com o dinheiro público, já que o propósito disso aqui, dessa reunião, dessas palestras, é justamente isso. Então, eu acho que, ainda mais quando a gente vê um município nosso, com 7 mil e poucos habitantes, e com uma receita muito boa, né, que sobra dinheiro, e a gente lá não tem acesso. E a Câmara deu esse exemplo, né, de colocar, e de todas as despesas, sem exceção, todos os contratos, tudo que você pensar, tem a prestação de conta todo final de mês, lá contém no portal da transparência. Então isso é importante, e cada um de nós, né, acho que tem que fiscalizar ainda mais, principalmente nós que somos funcionários, e sabemos que o dinheiro público tem que ser bem gasto. Desculpe, qual que é o seu nome mesmo? Ailton Costa, Câmara Municipal de Araporã, Triângulo Mineiro. Também sou do Triângulo Mineiro. Ailton, você sentiu algum impacto negativo na publicação desses dados que o presidente solicitou que fosse feito? Não,
Pelo contrário, positivo. E ele colocou em jornais, não só no site da Câmara, publica-se em jornais, revista, panfletos, a importância da transparência do dinheiro público. Eu acho que isso aí é o mais importante. Às vezes, desculpe aqui se tem alguns vereadores, a gente coloca lá o site, e-mail de vereadores, tal. Se a gente não vai lá e alimenta um exemplo, um evento, ou mesmo assim um requerimento, um próprio projeto, ele não se preocupa. Ninguém está preocupado. Vereador, na realidade, desculpem, tem alguns aqui, tem exceção. Não preocupem em abrir sua caixa seu e-mail, se tem alguma reclamação, se tem alguma coisa, para que eles possam também visualizar e conviver com os problemas da cidade. Então, eu acho que a Câmara fazendo isso aí, através dos vereadores, né, que lá são 9 vereadores, a Câmara, para você ter uma noção, este evento aqui de hoje vai estar postado quinta-feira no site da Câmara, com toda palestra, com fotos, né? E vai estar lá postado, pode acessar o www.câmaraarapora.mg.gov.br, que vai ter também a justificativa de por que os funcionários saíram de lá e vieram aqui aprender mais, para poder compartilhar com as informações, para levar esse conhecimento na prática do dia a dia no nosso serviço. Eu acho bastante salutar essa postura da sua presidência e dos servidores. Fico muito feliz em saber que não houve resistência nem pontos negativos nessa publicação de dados. Uma das grandes discussões do GTEC foi justamente isso, a preocupação das publicações de salários, de valores e tudo mais. Outra coisa, assim, só pegando o gancho no assunto, o Interleges disponibiliza desde o ano passado o domínio .leg para o Legislativo Nacional. Então, a sua Câmara pode ter também o domínio arapora.mg.leg de legislativo.br. E eu creio que seria para nós uma honra ter uma Câmara tão ativa no nosso domínio também. Tá? Então, se você puder participar, para nós seria uma honra. Com certeza, estaremos passando lá para o nosso secretário-geral, para o nosso presidente. E vou dizer também, o nosso presidente, ele está sempre colocando também os nossos vereadores a buscar informações, a cursos, para poder aprimorar, para poder aprender mais, para poder chegar no dia de uma reunião, de fazer um requerimento ou apresentar um projeto, aprendendo mais para poder desenvolver bem o trabalho que o legislador realiza no seu município. Perfeito, obrigado. Pessoal, alguém mais gostaria de contribuir com a nossa mesa redonda? Eu, então. Tá todo mundo... Eu, então. Um de cada vez. Por favor, André. Primeiro, uma preocupação. André, diga. Você tem 5 minutos. Obrigado. Não precisa de tanto, não. Primeiro, uma preocupação. Assim como a gente, eventualmente, precisa auxiliar alguns vereadores a elaborar os seus pedidos de informações, pode acontecer da gente precisar auxiliar alguém a elaborar um pedido como esses, né? Porque, eventualmente, as pessoas não sabem exatamente o que querem ou não sabem expressar aquilo que querem. Então, as câmaras devem estar preparadas para fazer isso também. E segundo, sobre isso. Disseste que dá para fazer testes nele, mas apenas os sites, as pessoas que têm os sites hospedados nas suas casas, né? Não é o caso daquelas câmaras que têm sites hospedados aqui no Interleges. O teste significa que a gente desaconselha o uso em produção. Então, se você precisar fazer um teste, você pode fazer na sua máquina virtual, instalar no computador, em qualquer... e fazer todos os testes. Ok, tá legal, não tá? Eu posso melhorar, eu posso traduzir alguma coisa, ajuda, usa o controle de versão, manda pra gente e tá valendo. Tá? Mas em produção, a gente tem que esperar mais uns diazinhos para colocar ele em produção. Daí a gente já vai atualizar automaticamente a nossa hospedagem, que todo mundo que está hospedado aqui já vai atualizar, e o pessoal vai atualizando cada um o seu. Legal, muito bom. Pessoal? E eu esqueci de mostrar a parte de pesquisa. Parei que tem mais uma pergunta ali, legal. Você mostra a parte de pesquisa. Só complementando aquele primeiro momento, vocês falaram que tem
a pessoa não fica satisfeita com a resposta e reitera a pergunta. Como com a negação. É. Com a negação da informação. Isso. E como é que isso se encaixa no que ele já contempla esse tipo de possibilidade? Não. Sim. Ainda não. Sim. Só completar mais Você um pouquinho. Ali embaixo tem uma parte que eu vi sobre... Eu não anotei aqui. Mudou a tela? Quando você... Quem considera pendente ou aceita a solicitação de informação? Quem é que responde por isso? O ouvidor. É o ouvidor. A pessoa que está responsável pelo sistema. E depois que estiver tramitando, aí cada pessoa que der uma resposta, né, por exemplo, se o seu setor é o setor administrativo, você fez a upload do contrato ou passou um link onde está o contrato que a pessoa solicitou, você vai lá e diz, não, isso aqui está encerrado, e daí finaliza a tramitação. Ou você vai considerar, não, esse pedido é top secret, ultra secreto, e você não vai, a gente não pode fornecer, ou fornece em partes, aí é uma coisa que tá independente não depende do sistema, né? Depende mais dos processos e julgamentos. Já mostra pra gente a parte de pesquisa. A parte de pesquisa que eu esqueci é o seguinte, ó, com o número do protocolo, a pessoa vai chegar com o número do protocolo e vai acompanhar, né? Vai cair direto naquela solicitação que ela fez, além do link que ela já recebe a cada resposta, né? Isso significa que outras pessoas também vão poder acompanhar. A gente está falando de dados abertos e lei de acesso à informação. Aí uma pergunta uma coisa que a gente discutiu, mas o fato de uma pessoa ou uma empresa fazer uma pergunta para um órgão público pode gerar um certo constrangimento e tal, então a gente não vai publicar, não vai deixar disponível publicamente as respostas. Eu acho que isso aí é uma coisa que, pelo menos minha opinião, a gente não tem que se preocupar com isso, porque se o Ângelo perguntou alguma coisa para um órgão público, eu posso chegar e perguntar, eu quero saber o que o Ângelo perguntou. É uma pergunta legítima ou não? E a Câmara vai ter que dar uma resposta ou não? Então, por que a gente vai criar todo esse mecanismo, essa burocracia à toa? Então, a gente deixa tudo publicado, só que aquela questão. A gente não deixa disponível publicamente os dados da pessoa que perguntou, ou da empresa, enfim. Vai ficar lá. A pergunta está publicada e as respostas estão publicadas. Então, já, né, dados abertos. Perfeito. Continuar, por favor. Número de protocolo? Por número de protocolo, e ela tem aqui por status de tramitação. Por assunto, não. Por assunto, não, mas a gente pode implementar isso. Porque às vezes a dúvida de Pode você ser, pesquisando. é algo interessante. É algo bastante interessante. Tá aí. Eu vou anotar e a gente depois se junta para discutir como a gente faz isso. Isso é bem fácil, é mais um campo aqui de busca. Aqui busca por protocolo e busca por palavra-chave, ok? E tem a busca por tramitação. Aqui, por exemplo, tramitando, eu tenho, clicando, aqui, essa interface aqui com o usuário a gente vai ter que melhorar um pouco, mas tramitando eu tenho 3 pedidos aqui. Ó. Tenho o protocolo 003 aqui, tenho o pedido, um texto feio que eu coloquei, e as respostas, a gente pode ter várias respostas para uma pergunta, né? E aí, aqui que eu te falei, aquela questão da tramitação. Aqui está o estado. Está tramitando. Tá? Ele iniciou com... Aqui tem que traduzir. Aceito. Ó, ele foi aceito. É um pedido legítimo. E ele passou a tramitar. Quando chegar no final, vamos ver como é que a gente faz aqui. Ó. Vamos dar uma resposta aqui. Responder... Gov não, né? Aí eu vou resolver. Isso aqui também tem que traduzir, tá? Não... Ok. Essa tela vai redirecionar depois, é mais um defeitinho que ele tem, vai redirecionar. Por conta desses pequenos defeitinhos, assim, a gente ainda não considera o sistema pronto para produção, mas são só detalhes. Olha aqui, ó.
A tramitação, estava tramitando, foi resolvido. Acabou o processo. Está lá a resposta. Ó. O link já está linkadinho lá. Tá? O sistema está praticamente pronto. É só a gente adicionar a busca por palavra-chave e fechar essas questões de tradução e está quase. Temos mais 2 perguntas, são as 2 últimas para que nós possamos finalizar e partirmos para as palestras relâmpagos. Por favor. Boa tarde. Boa tarde. Eu, na verdade, queria parabenizar o colega da Câmara de Araporã. Já saiu? E eu queria tirar uma dúvida, porque ele disse que eles publicaram as informações antes da lei de acesso à informação, antes da lei, antes de ser lei, eles publicaram. Então, é lógico que eles fizeram isso sem a orientação do site dos dados abertos. E eu queria saber como é que eles fizeram isso, como é que eles publicaram, se foi PDF, se, por exemplo, eles colocaram as notas, o que eu gostaria de tirar essa dúvida. Tem alguém da Câmara aqui ainda que possa suprir a dúvida? Infelizmente, você vai ter que entrar em contato com eles por e-mail ou qualquer coisa parecida para suprir a dúvida. Ou amanhã, né? De repente, eles vão ficar até amanhã. Porque eles já foram todos embora. Tá bem, obrigada. Por nada. Pediram para avisar aqui que está começando um mini curso de SAP lá na sala de treinamentos. Oi. Go. Aqui só a título de contribuição. Meu nome é Newton, sou da Câmara de Espera Feliz. Enquanto rola aí essa polêmica sobre a divulgação dos salários dos servidores, lá na Câmara de Espera Feliz tem, incluindo vereadores, são 18 pessoas que formam o quadro de pessoal. Então, nós publicamos no portal Modelo, né, a relação dos cargos e o salário de cada um, sem publicar o nome da pessoa, para não contrariar o servidor, para não contrariar o vereador por enquanto, até passar essa polêmica aí, se divulga o nome ou se não divulga o nome. Mas provavelmente será divulgado. Talvez seja uma alternativa para as demais câmaras também. Muito obrigado pela sua contribuição. Infelizmente, pessoal, nós não poderemos estender o assunto mais, apesar de ser um assunto polêmico. Proponho que amanhã seja realizada, aos que estiverem interessados pela manhã, um espaço aberto no andar superior sobre o tema. Nós poderíamos sentar lá e discutir bastante sobre isso e, de repente, elaborar propostas, unir com o Jean, se ele tiver à disposição ou disponibilidade, ou se não, depois entregar algumas propostas, algumas ideias depois para ele. Então, eu passo a palavra aos colegas aqui para as considerações finais, para que nós possamos finalizar. Fernanda. Eu estou com uma dúvida ainda, mas eu vou tirar com o Jean depois. E queria agradecer a participação de todos, e qualquer dúvida, qualquer problema, nós estamos à disposição. Adriana. Agradeço também a presença de todos, apesar de não ter falado da minha Câmara. Eu sou da Câmara Municipal de Pirá, Estado do Rio, e a gente tentou também fazer algumas implementações sobre a lei de acesso, e como a gente não tinha muita coisa ainda na ferramenta, inclusive sobre o SIC, fico feliz em saber agora que o Jean já informou aqui para a gente que tem já essa possibilidade de estar incluindo dentro da parte de ouvidoria, mas a gente também está caminhando, e agradeço a todos a presença também. Ishida? Não tem muito o que falar, não. Só agradecer a todo mundo por ter prestado atenção aí. Os que não dormiram. A gente gostaria apenas de avisar que as pessoas que dormiram no plenário vão pro Facebook mais tarde, tá? Não, mas isso aí brincadeira. Não, mas já é de praxe, então acho que o pessoal já está acostumado, né? Jean, suas considerações finais, e desde já, Jean, o nosso sincero agradecimento pelo seu desempenho nessa ferramenta. Você pode ter certeza que vai ajudar muitas câmaras municipais de pequeno e médio e grande porte do país, tá? E você pode ter certeza que eu vou fazer minha questão de contribuir, não como código, mas ajudar nas traduções, que isso eu acho que eu tenho competência para contribuir um pouquinho, tá ok? Todos têm competência para ajudar e a gente agradece qualquer ajuda que vier. E eu peço desculpas por não ter
dado o tempo, por conta da correria do GTEC, por conta das nossas correrias aqui, de envolver a comunidade, envolver mais a comunidade no desenvolvimento, porque na verdade a gente teve um envolvimento grande na prospecção disso, nas discussões, só que o desenvolvimento ficou mais aqui nas horas vagas, né? E a gente precisa exercitar mais o desenvolvimento colaborativo dos nossos softwares, dos softwares da comunidade, né? Vamos tentar fazer isso cada vez mais. É uma coisa que a gente já tem comentado há algum tempo, né? Respondendo uma pergunta do André, não vai quebrar a compatibilidade de quem já está usando a ouvidoria, né? Vai só vai continuar funcionando. Agregar mais valor a ela. Obrigado, tá, pessoal? Ok, pessoal, muito obrigado a todos vocês. Eu peço uma salva de palmas a todos que contribuíram para essa ótima mesa redonda. Muito obrigado à presença de vocês. Agora nós vamos ter as palestras relâmpagos. Por favor, fiquem e prestigiem. É uma forma de entusiasmar os futuros palestrantes. Tá ok? Muito obrigado.